Relacionamentos abusivo e as principais características. Esse é o tema de hoje. Vamos lá? Bem, a minha intenção aqui é trazer clareza e consciência para que você possa identificar um relacionamento abusivo. Eu vou te trazer inúmeras características para que você possa ver o que precisa ser visto verdadeiramente, para que você possa ter elementos necessários para sair de uma relação abusiva ou sequer entrar em uma. Fique comigo até o final, porque eu vou te trazer uma lista de características. Esse tema é muito importante para todas nós mulheres. Então, esse é sempre o primeiro passo, termos clareza do tipo de relacionamento que estamos vivendo. Ok, amadas? E por quê? Porque nós só conseguimos mudar o que vemos e o que identificamos em nós que estamos vivendo. Do contrário, são as suas verdades absolutas que ditam a sua direção, a direção da sua vida. E assim você segue repetindo mais e mais esse padrão de experimentar relações abusivas, compreende? E quando falamos de aceitar ou permitirmos uma relação abusiva, estamos falando também de sermos mulheres ingênuas, muitas vezes. Vou te explicar melhor isso. Um ponto muito importante aqui é que ingenuidade não tem a ver com idade, hein, amadas? Hoje tem milhares de mulheres de 40, 50, 60 anos que são ingênuas e mulheres de 20 anos que já são maduras. O fato é que hoje as informações estão aí à disposição. Basta um clique para a gente poder acessá-las, amadas. O fato também é que a maioria de nós mulheres fomos orientadas também por outras mulheres ingênuas. E como é que eu deixo de ser uma mulher ingênua para ser uma mulher madura? E passo a ter a consciência das armadilhas dos relacionamentos e identifico esses sinais no início de uma relação. E olha o quanto é fundamental para nós que somos mulheres e mães, principalmente mães de uma menina, de uma mulher, como podemos orientá-la a ter essa maturidade tão cedo, essa consciência. E acima de tudo, acho que esse é um dos maiores compromissos que nós temos como mãe. Eu fui uma mulher ingênua por muitos anos. Boa parte de nós somos. E isso não é nada, não é errado, não é nada descabido, né? A consciência não fazia parte do nosso sistema familiar. Precisamos de muita autocompaixão para nos acolher e nos reconhecer em tudo isso. E está tudo bem. Agora que você terá consciência a respeito disso, pronto. A gente não tem como desver, entende? Quando a gente vê algo, a gente não tem como desver, não tem como deixar de saber sobre o que iremos abordar aqui agora. E isso é uma grande bênção, um presente divino, eu digo. Consciência e clareza, eu sempre digo que é poder. Ela nos agiganta diante da vida e do mundo, principalmente diante dos desafios, entende? Mas tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver também com retirar os véus que estão sobre os nossos olhos, tem a ver com estarmos mais abertos a maiores compreensões, tem a ver com virar outras chaves dentro de nós. E isso dói, não é simples, mas te dará a liberdade que você sempre sonhou, pode ter certeza. Mas o mais desafiador de todo esse processo, a partir do momento que você tem a clareza e a consciência que possa estar vivendo uma relação abusiva, é então suportar o que você está vendo e percebendo agora, ok? E essa é a parte mais delicada, que é o suportar. Aí sim vem o maior avanço, que tem a ver com uma questão de escolha e decisão muito pessoal e profunda. É aqui que você avança ou paralisa diante da vida, minha amada, entende? E quais são esses sinais, essas características, os comportamentos que relatam e descrevem uma relação abusiva? Vamos lá? E antes de mais nada,
Vamos desconstruir aqui a crença de que as mulheres que sofrem violência doméstica, vivem relacionamentos abusivos, são mulheres de classe menos favorecida, ou seja, né, pobre, ou não tem conhecimento, ou mulheres que não têm conhecimento intelectual, ou mora em lugares mais simples, mulheres da classe C e D. Não, amadas, não tem nada a ver com isso. Não é a realidade do mundo. Hoje temos inúmeros dados muito claros e precisos e sabemos que isso acontece em todos os níveis sociais, culturais, todo tipo de credo, raça ou religião. Todas, sem exceções, de nós mulheres, estamos sujeitas a estar vivendo um relacionamento abusivo. E isso tem a ver com a nossa criação e as nossas escolhas. Podemos falar sobre isso num outro vídeo. A relação abusiva, ela é tão sutil, eu digo que muitas vezes no nível da alma. Ela não começa com um tapa no rosto, um empurrão, nada disso. Ela é tão sutil que eu gosto de comparar como uma teia de aranha, onde o abusador vai tecendo essa teia muito sutilmente e você não se dá conta até estar presa ou emaranhada nessa teia. E nesse processo sutil, todas as suas estruturas passam a ficar fragilizadas. Toda a sua estrutura psíquica e emocional vai sendo minada aos poucos, amadas. Vai perdendo as suas forças até ficar tão vulnerável e fragilizada que passa a acreditar que essa pessoa com quem você está é a sua única opção, que essa pessoa é a sua única salvação, ou talvez que essa pessoa é a única possibilidade na sua vida. Olha que profundo isso. Uma das principais características de uma relação abusiva é o fato do abusador te afastar da sua principal rede de apoio, percebe? Dos seus pais, da sua família, dos seus melhores amigos. Ele precisa garantir que ninguém irá te influenciar, ou seja, que ninguém irá conviver contigo para perceber tudo o que está acontecendo. Forte isso, não, amadas? Eles são sempre muito sutis nos argumentos, nos argumentos manipuladores que ele vai usar para te afastar dos seus familiares. Isso é muito triste. Quando ele consegue te colocar no centro dessa teia, você está extremamente vulnerável e dependente emocionalmente dele. Mas atenção, amadas, isso nem sempre é facilmente perceptível. Ele começa criticando as pessoas que te amam, os seus amigos. Às vezes finge que gosta de que você saia com eles, mas quando você chega em casa, ele está mal-humorado, ele começa a criticar por qualquer coisa. Às vezes usa o dinheiro para controlar, liga o tempo todo ou manda mensagens constantes para você enquanto você está nesse encontro com a família, com os amigos. Começa a dizer que o fulano, ciclano está falando mal dele, ou cria cenários te colocando sutilmente contra eles. O abusador tem alguns padrões, né? Uma das características de um desses padrões na relação é o excesso de amor. Parece contraditório, mas não. Normalmente, geralmente, um abusador ele é muito sedutor, muito romântico, apaixonado. No começo você fica fascinada. Talvez ele vai tentar te dar um mundo. E normalmente, na maioria das relações que terminaram, né, com outras mulheres, relatos de outras mulheres, elas afirmam que esse homem foi o melhor parceiro da vida delas, em todos os aspectos, mas principalmente foi o que mais a fez sofrer, mais a destruiu emocionalmente. Muita atenção nisso, amadas, para todas as ações exageradas demais de prova de amor, ok? Um dos grandes sinais de uma relação abusiva são as manifestações exageradas de amor. Percebe que é diferente de algo saudável, espontâneo, tranquilo? Mas, meu parceiro é muito romântico, ele gosta de fazer excessos, enfim, para mim.
Atenção, amadas, olha só, o que diferencia é que esse romantismo não pode vir ou ser acompanhado de tapar buracos, entende? Ele não pode vir seguido de humilhações, de depreciações. A manipulação começa aí, quando eu humilho e depois eu tento compensar, ok? Fique atenta. Uma outra característica de um relacionamento abusivo é que ele quer que você mude. Diversas coisas que você gosta de fazer, ele não quer que você faça. Se você gosta de sair com amigas, se você gosta de trabalhar, de fazer cursos, de outras coisas, é como se ele pagasse para que você pudesse ficar em casa. Tem a ver com um tom julgador, que denigre, que entende que o que ele faz é mais importante do que você faz. E isso tudo tira tuas forças aos poucos. Às vezes conhecido como aquele jargão, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, ok? Todo relacionamento abusivo tem um forte impacto na autoestima das mulheres. A pessoa abusada começa a se sentir impotente, possivelmente até sem esperança, sem forças de fato. Ela não consegue enxergar um cenário melhor, até ter a consciência do que está vivendo, ok? Além disso, a maioria dos abusadores psicológicos são capazes de convencer a vítima de que ela é a culpada pela agressão que sofre, de que é não só culpada, mas de que ela é responsável pelo que está acontecendo. E é por isso que é tão difícil uma mulher muitas vezes sair de um relacionamento abusivo. Quando ela se sente culpada, ela faz tudo para tentar consertar aquele relacionamento. Dizer para uma mulher que ela pode sair se quiser, ou que ainda ela está numa relação dessa porque quer, é apenas reforçar a ela a culpa que ela entende que tem, prendendo-a ainda mais nesse jogo doentio do abusador. Amadas, nesse momento você precisa se acolher e saber que está sofrendo uma agressão constante e que você é a vítima e não a culpada, ok? Outra característica é a superproteção. Muitas vezes o abusador ele é prestativo, ele é tão prestativo que ele chega até a te incapacitar. Excesso de bondade ou de generosidade. A superproteção tem uma intenção tem aquela intenção que é de te diminuir cada vez mais. Para um abusador, quanto mais você se torna vítima, mais ele se torna forte. Esse abusador vai controlar as roupas, as coisas que você faz ou gosta, né? E vai te fazendo se sentir insegura. Ele te leva, ele te busca, ele te guia, ele te orienta, ele faz tudo para você, ok? É aquela sensação que você se sente incapaz. Uma outra característica também são as ameaças e as chantagens. E aí tem várias outras características que eu vou relatar aqui agora, né? Por exemplo, ele constantemente te humilha, te coloca para baixo, te critica. Ele se recusa a conversar com você, principalmente sobre questões sobre o próprio relacionamento de vocês. Ele te ignora, ele te exclui. Muitas vezes ele te bloqueia temporariamente para te deixar instável. Ele costuma às vezes a flertar com outras mulheres, às vezes até na sua frente. Abusa do sarcasmo e do tom de voz às vezes desagradável. Ele diminui todas as tuas conquistas. Às vezes apresenta um mau humor extremo, principalmente quando estão em casa sozinhos. Às vezes faz piadas ou constantemente tira sarro de você. É como se fosse um bullying, sabe? Diz coisas como se você não fizer isso, eu não irei fazer isto, né? Apresenta constantemente, às vezes, um comportamento de dominação e controle sobre você, culpa você de tudo. Atenção, isso vale tanto para as pequenas coisas quanto para as grandes, ok? Ele ameaça cometer suicídio se você terminar em situações mais sérias. O abusador tem várias falas, percebe? Como, por exemplo, também, nossa, você não acha que está na hora de voltar para a academia? Eu acho que você está um pouco gordinha. Às vezes ele fala num tom de brincadeira,
mas isso não é brincadeira, né? Quem sabe você muda esse cabelo ou faz algo diferente porque, né, não tá tão legal, ok? Deixa que eu cozinho hoje. Você nunca faz nada direito, tão gostoso mesmo, ok? Percebe? Nem vou te explicar muito sobre isso aqui, porque você não vai entender mesmo. Você não entende essas coisas, né, o que eu faço no meu trabalho. O Em Brigas, ele talvez vai dizer: ninguém vai te suportar mesmo, ninguém vai te amar, né? Ninguém vai te aturar como eu te aturo, né? Querendo dizer nas entrelinhas que você é uma pessoa indesejável ou não amável, entende? Amadas, e para encerrar, a principal mensagem que eu quero que vocês saibam hoje é que precisamos entender que existem abusadores e que cruzamos com eles em algum momento das nossas vidas. E sem essa consciência do que é uma relação abusiva, a mulher sempre ficará incapaz de se livrar desse abuso e poder viver uma vida saudável, entende? Reconhecer um abusador significa tornar-se uma mulher madura, pouco vulnerável à ingenuidade ou à insensatez. Uma mulher madura não viverá um relacionamento abusivo. Ela se posicionará diante da vida, e esse é o meu maior desejo para você que está aqui me ouvindo. Que todas nós possamos nos tornar mulheres maduras, mulheres que reconheçam o seu valor, o seu poder, a sua grandeza, reconheçam a si mesmas e jamais se tornem dependentes de relacionamentos abusivos. Que possamos nos tornar mulheres que transcendem na vida. E eu encerro esse vídeo com uma citação do Nathaniel Branden, um grande psicoterapeuta canadense que eu admiro demais, onde ele diz o seguinte: que possamos ter a certeza lá em nosso coração de que ninguém está vindo para nos salvar. Alguém que detém o bastão da sua felicidade. E é esse o caminho que eu quero mostrar para vocês, onde você é que detém o bastão da sua felicidade. Ok, amadas? Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilhe ele com outra amiga que possa estar passando por uma separação ou vivendo um cenário delicado como esse. Lembre-se, juntas somos mais fortes. Até o próximo vídeo.